Aqui que o Instagram vai entrar agora também. Boa noite! Boa noite, amigos do Facebook, do Instagram. É com grande alegria, como eu sempre digo, como eu sempre começo, que a gente inicia mais um Gotas de Luz. Boa noite, Silvana, minha querida! Que a gente começa mais um Gotas de Luz. É sempre um grande prazer nos encontrarmos aqui, né, nesse horário. Sabemos que é o horário do Ângelus, é um horário muito especial, em que muitas pessoas pelo mundo inteiro, nesse momento, se recolhem nas orações. Então, acredito ser, né, um momento em que a vibração melhora bastante, com certeza. Então, antes de começar, eu gostaria de deixar aqui já um convite para todos vocês, que eu gosto de lembrar, para as pessoas que não sabem, né? Nós temos atividade na casa, reunião pública na segunda-feira, às 19 horas, e temos também reunião pública às sextas-feiras, também às 19 horas. Então vai ser um prazer para aquelas pessoas, às vezes, que não podem, né, ir na segunda, a gente vai estar também na sexta-feira. Ou seja, nós começamos a semana na FEX e também encerramos, vamos dizer assim, a semana, né? Ou melhor, iniciamos o final de semana. Então nós iniciamos a semana e encerramos a semana na fraternidade, na sexta-feira. É uma alegria muito grande, é um grupo muito gostoso que frequenta a reunião de sexta-feira. São poucas pessoas, o que nos possibilita, assim, a gente interagir um pouco mais durante a reunião. Então, vai ser um prazer receber todos vocês. Nessa próxima sexta-feira, quem vai falar para nós é a nossa querida Carol. A Carol é que vai levar a mensagem para nós. Então, vai ser uma alegria receber aqueles que puderem na sexta-feira. Bom, a mensagem de hoje, tinha bastante tempo que eu não fazia desse livro, Vinha de Luz. E eu abri ao acaso e saiu a mensagem que intitula-se Não as Palavras. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não as Palavras. E o Emmanuel, então, ele comenta um versículo da primeira carta dos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, que diz assim: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados. Ai, Jesus, desculpa, gente, eu sempre esqueço, deixa eu tirar o som. E aí o Emmanuel, então, ele vem fazendo a reflexão acerca desse versículo. E ele começa assim: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes, ou seja, né, ao nosso encontro, para conhecerem as palavras do que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificam com o espírito imperecível na construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos às obras, geralmente os ouvintes somente lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego, o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio santuário, no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar a enxada de esforço pessoal para estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem
e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada, que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir ao abuso do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tem por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Boa noite a todos. Nossa, família está toda presente. Boa noite, mãe. Boa noite, Pedro, Lu. Bom, o Emmanuel aqui, então, ele vem nos convidar a... Quando ele diz não às palavras, ele está dizendo que muitas das vezes a gente fala muito, né? A gente se preocupa muito em aprender, em estudar o Evangelho. Boa noite, Lia. Seja bem-vinda. Em estudar o Evangelho, em estudar as máximas de Jesus, falar, né, saber tudo na ponta da língua, mas como forma de vaidade, né, como forma de ostentar, né, de se mostrar. E ele começa dizendo, né, quando ele diz que o Cristo e seus cooperadores não virão ao nosso encontro para conhecer as palavras, mas sim dos que se identifiquem com o espírito imperecível da construção evangélica. E aqui ele vem falando da necessidade da obra, né? Da obra, e ele faz uma menção aqui que não é a obra. A gente se preocupa muito com as obras. Boa noite, Cris, boa noite, Adriane, queridas. Muitas vezes ele fala das obras, a gente fala muito das obras materiais, e eu lembrei de um palestrante que ele usou uma frase que eu achei, uma comparação que eu achei muito interessante, que ele disse assim, né, que um dirigente de casa espírita, ele fez as reformas na casa e tudo. Ele falou, bom, ele começou a construção do centro do zero. E aí, quando o centro estava pronto, ele falou, bom, eu construí o centro espírita no mundo. Agora é necessário construir o centro espírita em mim. Então, aqui ele vem falando dessas obras, porque às vezes, a gente se preocupa muito com a obra material. Mas a grande obra que nos é proposta pelo Cristo, a grande obra proposta a nós, é a obra da santificação, da sublimação, né, da nossa transformação. É essa obra que dispensa palavras, né? Então, assim, é necessário as obras materiais? Com certeza. Boa noite, Maria Luísa. Com certeza, são necessárias. Mas a obra principal, se eu pudesse hoje falar assim, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou ter que abrir mão de todos os trabalhos que eu faço. A única obra que nos interessa é a obra da nossa reforma íntima. Porque se cada um fizer a sua, o mundo vai se tornar um mundo melhor para se viver. Essa é a grande preocupação. Agora, é inegável que quando nós convivemos na obra, né, de trabalho voluntário ao próximo, participamos das tarefas de uma casa, de uma igreja, seja qual for, essas tarefas contribuem com o nosso desenvolvimento, porque muitas vezes, estando presente em determinadas situações, em determinados atendimentos, em determinadas tarefas, é que nós
valorizamos o que já temos, é que nós identificamos o que nós precisa ser mudado. Então, nós não podemos abrir mão das obras, das obras que somos convidados a participar como forma de adquirirmos, né, fortalecimento, reabastecimento. Eu falei aqui na segunda-feira, até eu estava muito emocionada a respeito do trabalho, do projeto que nós começamos, né, na fraternidade, apesar de não ser um projeto vinculado à casa. Pode participar qualquer pessoa, espírita ou não espírita, mas o trabalho que nós começamos a princípio de visitar os idosos, né, no ancianato, então a gente às vezes vai com o intuito de levar algo a alguém, mas eu saí, que a gente escuta isso e às vezes não acredita, eu saí com a sensação de ter recebido muito mais do que eu fui levar. Então o aprendizado para mim foi enorme. Vimos algumas situações que às vezes nos deixam um pouco assim, né? A gente se entristece, vimos. Mas eu saí de lá reabastecida. E com algumas situações com as quais nós lidamos, eu analisei, refleti coisas que podem ser mudadas na minha vida. Então, é necessário a obra, o trabalho, justamente para que nós nos fortaleçamos, né? Para que a gente se fortaleça, para que a gente crie bases, né, mais fortes. Mas a obra principal a que somos chamados a arregaçar as mangas e a trabalhar é a obra interna. E aí ele faz algumas comparações que eu achei muito interessante, como ele diz aqui. Muitas vezes a criatura menos favorecida, né, como o cego, o aleijado, aquelas pessoas que têm alguma deficiência mesmo física, orgânica, elas podem se sentir inúteis, mas não tem ninguém que não possa contribuir, que não possa ajudar e que não está apto a fazer a sua obra principal, né? E ele diz que o homem se esquece das obras de santificação que compete efetuar no próprio espírito. E aí ele diz que, eu achei assim, essa frase dele, é necessário, porque a reforma íntima, tão falada reforma íntima, essa obra pressurosa e primordial que nós estamos sendo chamados pelo Emmanuel a realizar, ela exige um trabalho árduo. E aí ele fala que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar o terreno do egoísmo. Então é como se a gente tivesse, né, que carregar, igual no trabalho braçal, no trabalho físico, carregar peso, né, fazer um trabalho muito árduo para arar esse terreno do egoísmo e ir tomando esse terreno, né, invadindo esse terreno, expulsando desse terreno o egoísmo. E aí ele fala, usar a enxada de esforço pessoal para estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Então, ele diz ainda que nós temos uma frágil, né, pequenina noção do que é acerca do bem, né, que é imprescindível manter recursos íntimos, a gente manter recursos íntimos de proteção para que frutifiquem então esses germes, né, essas sementes que existem em nós, né, porque tudo que nós precisamos já se encontra em nós, mas é necessário a gente proteger, né, todas essas sementinhas que estão em nós para que elas frutifiquem. Mas é necessário o quê? Além da proteção, que a gente trabalhe esse trabalho árduo, tirando então todas essas ervas daninhas, né, que é o egoísmo, a vaidade. E aí ele vem falando que é lógico que as palavras
dos que não vivem inchados, né, no personalismo, as palavras das pessoas que falam, mas que falam com o intuito de ajudar, de esclarecer, de se auto-iluminar, né, de se auto-trabalhar. Essas palavras são bem-vindas, elas são aceitas, porque elas também fazem parte da obra sagrada, né? Quando ele nos convidou a espalhar as boas-aventuranças, a divulgar a boa nova, então a gente vai divulgar através dos exemplos, sim, mas muitas vezes é necessário então que a gente divulgue através das palavras, como a gente vê nas igrejas, nas casas espíritas, né, as palestras muitas vezes são palestras belíssimas, né, que nos mexem com a gente. Então é necessário, mas que não sejam palavras inchadas de personalismo, como a gente disse no início, né, que as pessoas às vezes estão muito preocupadas em falar bem, em se instruir para falar bem, mas a título de se impor, se mostrar, e não como a gente deve procurar, e eu tenho feito muito isso em mim, a gente procurar se esclarecer, estudar, para falar sim, mas primeiro para o par de ouvidos que necessita, né? E ele diz aqui no final: não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e externas, né, e transitórias, porque as obras que a gente faz, por exemplo, vamos fazer uma reforma na fraternidade, então vai juntar muitas pessoas, vamos receber doações. Essas são as obras que, apesar da gente achar difícil, mas são as obras fáceis, transitórias, mas que urge primeiro a gente fazer essa obra em nós, né? Que é a construção íntima de sabedoria, de amor, muito difícil de ser realizada realmente, porque a gente é testado o tempo todo, uma vez que a gente vai adquirindo conhecimentos, nós vamos sendo testados, e é uma obra difícil a gente mudar sentimentos que se encontram tão arraigados no nosso íntimo, mas lembrando que todos nós possuímos, né, a essência divina em nós. Então é aquilo que a gente estava falando, é fazer frutificar essas sementes, e não é fácil, né? Mas são essas obras que difícil de ser realizada, como ele diz, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna, porque a conquista, cada vez que a gente vai domando uma má tendência nossa, isso é uma conquista eterna, é uma barreira que a gente vence. Não é como as obras da terra, que são obras perecíveis, que são obras transitórias e que são passageiras, né? E são fáceis. A obra que nós somos chamados é a gente mover essas montanhas que existem em nós e deixar então frutificar, crescer a essência divina que está em cada um de nós. É fácil? Não, não é fácil. Mas temos que exercitar um dia de cada vez. E ontem a gente falava aqui, eu até convidei o pessoal, falei assim, que na yoga, na meditação, a gente muitas vezes é convidado a fazer, quando vai fazer uma meditação ou quando vai fazer uma prática, eles usam um termo que chama sankalpa. O sankalpa é um propósito, então a gente fala assim, vamos fazer um sankalpa para a prática de yoga de hoje, ou seja, vamos estabelecer um propósito para essa prática. Então a gente cria uma frase uma afirmação. E eu falei, gente, a gente precisa desses instrumentos até para a gente, como ferramenta mesmo, né? Para nossa melhora. Aí eu falei com o pessoal, vamos criar essas afirmações todos os dias, né? Ao amanhecer, cria uma afirmação para aquele seu dia. A gente nunca usa nessas afirmações a palavra não. Por exemplo, vamos dizer assim, eu não quero comer doce. Então, ao invés de falar não vou comer doce, fala ao contrário. Hoje eu vou me alimentar somente de coisas saudáveis.
hoje eu vou me alimentar somente de saladas ou de itens. Vamos dizer, eu não quero ser impaciente. Não, Sankalpa, o ideal, a afirmativa ideal é: hoje eu sou tolerante, hoje eu sou paciente. Então tira o não, use a afirmação. E a gente vai cria uma afirmação, por exemplo, todo dia ao amanhecer ou para cada semana. E toda hora que você lembrar, escreva, deixe em algum lugar ali para você se lembrar. Toda hora que você se lembrar, repita aquela frase, vai repetindo, porque isso vai entranhando em nós. E a gente, como diz, ao menor, vamos dizer, eu crio um Sankalpa e falo: hoje eu vou ser paciente. Toda hora que eu lembrar, hoje eu vou ser paciente. Na menor impaciência, na hora, é como se acendesse uma luz verde, a gente lembra na hora. Então são pequenos exercícios que a gente pode fazer que vai nos ajudar. Porque, como diz a mensagem, não é fácil. Essa obra interna é difícil, mas a gente precisa ali de alguns materiais que nos ajudam, né, que vão criando essas bases. Então é essa mensagem que o Emmanuel vem trazer para nós, né? Quando ele diz não às palavras sim, as palavras nos ajudam, as palavras nos fortalecem. A gente ouve uma palavra às vezes de uma pessoa, mas não as palavras que estão exacerbando, como diz, o personalismo, né? Que são palavras vazias. Então que a gente comece a pensar mais nessa obra. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo para trabalhar no bem. Trabalhe em você mesmo, já está ajudando bastante. Mas é lógico que o trabalho no bem, ele cria condições, ele nos dá instrumentos para que esse trabalho de realização interna seja um pouco mais fácil, né? Porque a gente já tem as experiências lá de fora, a gente já viveu outras situações, então serve como parâmetro, como base mesmo, né? Com determinadas situações que a gente vê, a gente começa, às vezes, a identificar algumas coisas que precisam ser mudadas em nós. Então, o trabalho de fora é importante, mas o principal é esse aqui. Tá bom, gente? Essa é a mensagem que o Emmanuel queria trazer para nós hoje. Bom, a interpretação que eu fiz, né, da mensagem. Com certeza outras pessoas fazem outras, que é aquilo que a gente sempre fala. Uma vez que a gente vai estudando, a gente vai adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, e quando a gente adquire um pouquinho mais de conhecimento, a gente vai tendo uma interpretação mais fácil. Agora eu queria falar para vocês que é com grande alegria, muita alegria mesmo, que amanhã nós iniciamos mais um livro, né? Então já lemos 2 livros do André, um livro Nosso Lar. No segundo a gente fez uma experiência. O que a gente fazia? Toda a leitura do capítulo eu fazia um resumo depois, então eu postava o capítulo, a leitura, e postava depois um videozinho de 2, 3 minutos com um resumo, com breves reflexões que eu entendi daquele capítulo, às vezes para facilitar ou para que alguém também ninguém nunca deixa, né? Mas para as pessoas também interagirem e deixar lá qual foi o entendimento delas. Então, amanhã a gente começa o 3º livro da série André Luiz, que é Os Missionários. Aliás, não é Os Missionários, não, é Os Mensageiros. Esse é Missionários da Luz. Começamos amanhã, tá bom? Aí eu queria até depois ver, eu vou colocar lá uma enquete no Facebook, no Instagram, porque eu não sei se eu continuo fazendo dessa forma, lendo e fazendo um vídeo do resumo, ou se ao terminar a leitura, ali mesmo naquele arquivo, eu já coloco ali somente um áudio de algumas palavras, ou se eu vou lendo e fazendo alguns comentários. Deixa pra gente lá o que vocês acham, tá bom? Mas é com grande alegria que amanhã a gente começa nesse livro, que o André Luiz está trazendo muito ensinamento para nós. Então, que toda a espiritualidade
nos abençoe e nos fortaleça para que a gente continue firme aí nesse propósito, tá bom, gente? Beijo no coração de todos vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado, pessoal, também do Facebook. Tenham todos uma boa noite. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.